Bom, vamos falar com a Mayra? Mayra está aqui com a Mayra gente de Giamo. para falar sobre a coletiva de hoje do governo do estado de São Paulo. Hoje é dia de reclassificação, né, Mayra? Alguma cidade subiu? Eu pergunto só na subida, porque, se não me engano, a Aninha já destacou aqui que nenhuma cidade regrediu aqui no estado de São Paulo. Pois não, Mayra, boa tarde. Boa tarde, Joel, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Não, Joel, não teve mudança no Plano São Paulo, todo mundo na mesma fase, então ninguém passou para o vermelho, mas também ninguém avançou de fase hoje. E o governador João Dória já começou a coletiva hoje falando que a gente superou o pior momento da pandemia aqui em São Paulo. Ele disse que a média móvel de óbitos de 14 dias apresenta uma redução de 20% no estado. Então, isso indica que o momento mais crítico foi superado. A gente tem até aí a fala do governador. Os números desta semana indicam uma nova redução na média de casos e de óbitos em São Paulo. Isso já havia ocorrido na semana passada e na semana retrasada também. Na média móvel de 14 dias, temos uma redução de mais de 20% no registro de óbitos. E a perspectiva no atual cenário epidemiológico é de que estamos, de fato, iniciando a descida do platô. E é bem provável que o quadro mais crítico desta pandemia nós tenhamos superado com convicção. E foi anunciado também que o número de internações caiu pela 4ª semana seguida. A queda na semana passada em relação à anterior no estado foi de 10%, a redução dos casos foi de 5% e dos óbitos de 11%. Na cidade de São Paulo, também houve redução aí em todos os indicadores. Tem uma novidade em relação às academias. As academias mandaram uma demanda para o governo pedindo que os vestiários fossem liberados. Então, o centro de contingência achou razoável o pedido, porque há baixo risco de transmissão por superfícies. Então, os vestiários das academias são liberados para uso a partir de agora, lembrando aquele limite de 40% de ocupação. Também teve uma mudança, que eles chamam de recalibragem do Plano São Paulo. Então, tem 2 indicadores que vão ser levados em consideração para as mudanças de fase, principalmente ali da amarela para verde, para garantir aí uma estabilidade, para a região não avançar e na sequência ter que voltar, que é o indicador aqui de, para avançar para a fase verde, precisa ter 40 internações por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e 5 óbitos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. A capital paulista já alcançou esses indicadores, mas em relação aos óbitos, isso foi nos últimos dias. Então precisa ainda mais um período e, segundo a estimativa do prefeito Bruno Covas, a gente deve passar para a fase verde entre 20 de setembro e 10 de outubro. É algo que o prefeito já havia comentado aqui, inclusive em entrevista ao Bora Brasil, né, Joel? Que seria para o fim de setembro, começo de outubro. Então, coisa de mais ou menos um mês. Creio que para solidificar mesmo esses dados, né, para a gente ter um tempo consecutivo desses dados em queda, para que se sinta que realmente a gente pode avançar de fase. Até porque a fase verde é bem menos restritiva, né? Acaba a limitação de horário de funcionamento, por exemplo, dos estabelecimentos, shoppings, lojas, e aumenta a capacidade de público, que pode ser um problema, né? Agora, Ana, veja como é considerável as aulas escolares presenciais. Porque mesmo com essa evolução toda, mesmo com a redução, veja, 20% no estado, né, de redução no número de mortes aí. Com tudo isso, ou seja, com vários fatores positivos e um futuro próximo positivo também, a perspectiva é muito boa, tanto que podemos avançar, como você bem colocou, agora a partir do final do mês de setembro para a fase verde, ainda não se cogitam voltar às aulas. Aliás, Mayra, o prefeito estava na coletiva, ele falou mais algo sobre isso que o Joel está comentando? Não, sobre a volta às aulas ele não comentou hoje, só realmente passou aí os indicadores da cidade e deu essa estimativa de avançar para a fase verde. A própria prefeitura já disse ontem, né? Através do próprio prefeito, que talvez não teremos aula nesse ano. Aulas nesse ano aqui na capital. Foi a primeira vez que ele admitiu isso. Talvez só no ano de 2021. Então aí dá para a gente ter uma real noção da importância das aulas. Mesmo com a cidade caminhando
indo bem, né? A gente não pode falar que está muito bem ou que está de maneira muito mais do que satisfatória, porque a gente ainda tem registro de mortes. Mas, ao que tudo indica, a gente está caminhando para o lado da melhora, né, Joel? E tem que cuidar para não degringolar. Exatamente. Nós vimos que algumas cidades estão sendo penalizadas por isso, por ter antecipado algumas ações, inclusive retomada de aula. Lá em Manaus, noticiamos ontem aqui, em um colégio apenas 22 funcionários atestaram positivo para o coronavírus. Pois é. Então é uma preocupação muito grande, porque há a concentração no colégio, os casos ali confirmados contaminam as outras pessoas e depois são distribuídos, ou seja, espalha mais ainda a doença. Então é hora de agir com muita cautela e absorvendo bem essas notícias positivas que a Mayra acabou de trazer para a gente, e ao mesmo tempo temos que saber administrar essas notícias. Né? Porque às vezes você ouve e fala, puxa vida, tá tudo melhorando, eu vou relaxar. Não. Não pode. É aquela luta de boxe, em que o cara dá um no queixo do oponente, o cara começa a ficar tonto, ele não pode desistir. Ele tem que continuar partindo para cima dele. Partindo para cima dele até conseguir derrubá-lo. Não, os casos não zeraram, né, Joel? Então a gente ainda tem centenas de pessoas morrendo todos os dias. A gente está com uma taxa de ocupação de UTI mais baixa desde o começo da quarentena, mas ainda está beirando 54%, é isso, né, Mayra? Isso, pouco mais isso da mesmo. metade. Então, 54,3. Isso aí. Então a gente ainda tem muita gente adoecendo, muita gente perdendo a vida. Não se arrisque. Não queira você entrar para essa estatística com alguém que você ama, alguém da sua família, alguém que trabalha com você, né? Óbvio, a imunidade coletiva também entre 10% e 20% aqui em São Paulo, que é algo importante, que foi dito inclusive por um especialista aqui no nosso programa. Antes, achava-se que teríamos que ter uma imunidade coletiva em torno de 50% a 60%. Agora não, já com 10%, 20% já temos condições plenas de evitar uma propagação, uma disseminação muito grande do vírus. Exatamente. Então está tudo conspirando a favor. Vamos com cautela, vamos com cuidado. É Melhor esse o assim. recado, né, Mayra? É isso mesmo, gente. E a coletiva ainda não acabou, mais tarde eu passo aí de novo para a gente dar os outros detalhes que eles estão falando ainda aqui. Opa, Fechado. legal. Volte aqui. Aguardando então o seu resumo. Daqui até as 2 horas, né? Deve se encerrar às 2 horas. Daqui a pouco deve acabar já. Então a Mayra chega ou chegará aqui no final do programa com muito mais informação, com certeza. Mayra, muito obrigado. Bom trabalho aí. Até daqui a pouco. Para vocês também. Até. Valeu.